Muito bem, amigos, estamos de volta, dando continuidade, então, ao nosso projeto Gabaritando Legislação. E o nosso tema é a Lei 7.210 de 84, a famosa LEP, a Lei de Execução Penal. Nós estamos entrando agora, então, no bloco 13. O bloco 13 é um bloco um pouquinho extenso. E ele não é só extenso, pessoal, ele é complexo, certo? Eu posso dizer que 40% das questões de LEP que caem nos concursos públicos vêm desse bloco. Então, a gente vai ter que ter bastante atenção em todas as dicas que eu vou trazer para vocês sobre o que nós vamos trabalhar aqui. Vamos ficar espertos, então, vamos anotar, o que eu destacar aqui, vocês destaquem aí, acompanhem na legislação aí do lado, se por algum motivo eu acabar ficando na frente da tela, mas o que eu destacar, vocês vão conseguir perceber, vocês vão conseguir ver, certo? Vamos lá, então. A gente entra agora numa questão, numa seção da disciplina, que é a subseção 2, que são as faltas disciplinares. Faltas disciplinares que a gente pode considerar como infrações. Faltas disciplinares, infrações disciplinares, certo? Vejam que existe uma classificação. Certo? Existe uma classificação. Nós temos as leves, nós temos as médias e nós temos as graves. Aqui está. Leves, médias e graves. As mais brandas, as intermediárias e as mais gravosas. Eu já vou adiantar uma coisa para vocês, que já caiu em prova. E tem muita gente que não sabe. A LEP, ela só traz essas aqui, ó. Ela só prevê, pelo princípio da estrita legalidade, as infrações disciplinares, as faltas graves. Ela traz a lista, um rol taxativo de faltas graves. Ela não traz uma lista de faltas leves ou médias. Faltas leves ou médias vão estar em regulamentos ou leis estaduais, certo? E aí vai ficar a critério dos responsáveis por esses departamentos, ok? Tanto que diz aqui no final, ó, a legislação local, ou seja, das unidades da federação, as legislações que estão abaixo da lei federal, da LEP, especificará as leves e as médias, bem assim as respectivas sanções. Mas as faltas graves e as sanções para elas, essas sim vão estar na LEP. Tem como vocês lembrarem disso, para não errar na prova? Se vem uma questão dizendo que falta leve ou média vai estar na LEP, está errado. Que a sanção para uma falta leve ou média está na LEP, vai estar errado. Certo? Então, cuidado em relação a isso. Parágrafo único já caiu em prova. Eu vou destacar com vocês. Eu preciso destacar esse parágrafo único com os senhores. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Isso é diferente, por exemplo, dos crimes, né? Por exemplo, o crime, o homicídio. A pena do homicídio simples é de reclusão de 6 a 20 anos. Mas, se for tentativa de homicídio, o Código Penal diz que a pena é a do crime consumado reduzida de 1 a 2/3. O estupro tem pena de reclusão de 6 a 10 anos. Mas se for tentativa de estupro, é a pena de 6 a 10 anos reduzida de 1 a 2/3. As faltas disciplinares, elas não têm diferença, não tem redução por ser tentativa. Um exemplo, tá? Um exemplo. Uma falta disciplinar, que nós vamos ver mais para frente. Fuga. Fuga é uma falta disciplinar, é uma falta grave, certo? Fuga consumada, o sujeito fugiu, ele vai ter a sanção X. Se ele tentar fugir,
é a mesma sanção X. Não vai ser reduzido o tempo de pena, por exemplo, ou algo assim. Reduzido o tempo da sanção ou algo assim. Vai ser a mesma sanção. Por isso que diz aqui, pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada. Ou seja, consumação igual tentativa. Subverter a ordem e a disciplina, falta grave. Tentar subverter a ordem e a disciplina, mesma falta grave. Está aqui. Ok? O que está em vermelho, lembrem bem aqui, isso aqui é importantíssimo. Bom, agora nós vamos começar a entrar num rol. Na lista de faltas graves. A lista de faltas graves que estão no artigo 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que... Vamos lá. Rol. Taxativo. Aqui está. Rol taxativo. Certo? 1. Incitar. O que é incitar, amigos? Provocar. Provocar. Provocar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina. Ou seja, amigos, deturpar a paz. Deturpar a paz do estabelecimento. Certo? Tudo está correndo normalmente. Aí o sujeito começa a provocar uma rebelião. Ou ele decide participar da rebelião. Ele comete falta grave. É como se fosse no mundo do Código Penal um crime, mas dentro da penitenciária, dentro do instituto prisional, é uma falta grave. Está aqui. 2. Fugir. É a evasão. Muitos pensam que o preso tem o direito de fugir. Não. Ele não tem o direito de fugir. É dever dele cumprir a pena. É dever do preso, é dever do apenado, é dever do condenado cumprir a pena. Então, cuidado em relação a isso. Evasão é falta grave. Certo? Número 3. Possuir. Quando fala em possuir, pessoal, não é apenas portar, estar consigo, mas é ter, por exemplo, embaixo do colchão, é ter escondido em cima de um armário, dentro de uma privada ou algo assim, indevidamente, ou seja, sem autorização, né? Instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Pode ser um estilete, pode ser uma gilete, certo? Tudo isso. Vejam, está exigindo aqui que o indivíduo use? Não. Não se exige a utilização. A falta grave é só pelo fato de possuir. Só pelo fato de possuir. Ter. For encontrado com ele, é falta grave. 4. Provocar acidente de trabalho. Vejam, a infração aqui, meus amigos, ela não é sofrer acidente de trabalho. Obviamente. É sim dar causa. Provocar. Mas é provocar dolosamente, intencionalmente. As faltas graves, elas são praticadas e responsabilizadas, obviamente, quando dolosas. Então, é provocar acidente de trabalho dolosamente, seja contra si, para tentar, talvez, sair do estabelecimento prisional, seja, talvez, contra terceiro, provocar acidente de trabalho. Então, cuidado com tudo o que está em vermelho aqui. Certinho? Vamos seguir na nossa lista de faltas graves.
5. Descumprir no regime aberto as condições impostas. O regime aberto, pessoal, ele é cumprido nos albergues. E o grande objetivo é o senso de responsabilidade. Um dos requisitos do regime aberto é trabalhar durante o dia e se recolher ao albergue à noite. Geralmente, o albergue ele fecha seus portões às 19h30. Isso é geralmente, mas vai de albergue para albergue. Se o sujeito um dia não se recolher ao albergue, de forma injustificada, ele comete falta grave. Certo? Se ele não trabalhar, se ele não estiver trabalhando durante o dia, ele comete falta grave. Por quê? Porque não trabalhar durante o dia, não comparecer, não retornar ao albergue, são condições impostas que ele não está cumprindo. Então está ali. Certo? Cuidem quanto a isso. Inciso 6. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 desta lei. Aí a gente tem que lembrar, opa, o que é o artigo 39 dessa lei? Não tem choro, pessoal, nós temos que ir lá ver. Artigo 39 dessa lei. 1 e 2. Comportamento disciplinado e obediência ao servidor. Está aqui. Certo? Cumprimento fiel à sentença e obedecer e respeitar qualquer pessoa que deva relacionar-se. Está aqui, não tem mistério nenhum. Certo? Só que, na verdade, nós temos aqui também o 2 e o 5, né? O artigo 39 e eu fui no 1 e o 2. É o 2 e o 5. Desculpem. O 2... está aqui, e não trabalhar. O 2 é obediência ao servidor e respeitar qualquer pessoa, certo? E o 5 é não trabalhar. Por isso que eu digo que o trabalho é um direito. Por que é um direito? Porque vocês vão ver, primeiro, que isso ajuda na ressocialização. Segundo, que a cada 3 dias trabalhados, um da pena é remido. E terceiro, né, pessoal, que é um dever. Porque não trabalhar é falta grave. Como a gente viu, inciso 5 aqui, execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Voltamos lá. Certo? Então, não trabalhar é falta grave. Esqueçam essa história de que o preso não tem que trabalhar, a não ser, claro, que não tem espaço ao trabalho para ele. O artesanato não é muito levado em conta, salvo em locais de turismo, como a gente já viu, certo? Existe a questão do estudo, da leitura, mas nós vamos ver mais para frente. Inciso 7. Inciso 7. Tiver em sua posse 1. Utilizar 2. Ou fornecer 3. Certo? Aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Isso entrou em 2007 no Código Penal também e entrou na LEP. Isso prejudica a execução penal, né, pessoal? O preso tem o direito a se comunicar, mas a administração tem o controle disso, certo? Eu quero que vocês cuidem que essa falta ela é mista alternativa. Se o indivíduo tiver em posse um aparelho telefônico, utilizar ele e fornecer, a falta grave é uma só. Mesmo que ele pratique os 3 verbos que estão aqui, a falta grave é única, é só uma, certo? E outra, ela tem que ter potencialidade de comunicação. Se for um aparelho estragado, não configura falta grave,
Se o aparelho for estragado, a falta grave não vai constituir, certo? Cuidem isso. Ele tem que permitir, como diz aqui, a comunicação com os outros presos dentro do estabelecimento ou com a rua. 8. Recusar submeter-se ao procedimento de DNA, de perfil genético. Isso a gente já tinha visto, né? Não se submeter ao DNA é falta grave também. Esse é o rol taxativo. Essas são as chamadas faltas graves. Tudo que estiver fora disso, por exemplo, não cuidar da higiene, não limpar a cela, isso são faltas leves e médias, que aí os estabelecimentos locais vão punir com as suas sanções locais. Certo? Parágrafo único. O disposto nesse artigo aplica-se no que couber ao preso provisório. O que isso quer dizer? Que, de regra, são faltas graves cometidas pelos condenados. Condenados à pena privativa de liberdade, pena privativa de restritiva de direitos, enfim, certo? Cuidem isso. Mas, no que couber ao preso provisório. Por exemplo, preso provisório que fugir, comete falta grave. Preso provisório que tenta fugir, comete falta grave também. Então, cuidem isso, cuidem essas regrinhas que aqui estão. Agora, a gente também vai falar de faltas graves. Mas nós não vamos estar falando de faltas graves de condenados a PPL, de condenados à pena privativa de liberdade. Nós vamos estar falando agora de condenados a penas restritivas de direitos, certo? Por exemplo, prestação de serviços à comunidade, limitação de final de semana, interdição temporária de direitos, perda de bens e valores, limitação de final de semana, certo? 1. Descumprir, cuidado isso aqui, ó, injustificadamente a restrição imposta. Por exemplo, dentro das condições da pena restritiva de direitos está a proibição de frequentar determinados lugares. O indivíduo frequenta esse lugar, certo? Ele frequenta esse lugar. Isso é uma falta grave. Isso é uma falta grave de pena restritiva de direitos. Mas cuidado, pode vir na tua prova assim, ó, que comete falta grave o condenado à pena restritiva de direitos que descumprir a restrição imposta. Vai estar errado, porque vai estar faltando o injustificadamente. Vai estar faltando o injustificadamente. Ou seja, tem que ser sem motivo. Se tiver um motivo plausível, claro, certo? Questão de doença ou algo assim, não vai haver a falta grave. 2. Retardar. Retardar quer dizer o quê, pessoal? Demorar a cumprir. Injustificadamente, mais uma vez, o injustificadamente, o cumprimento da obrigação imposta. Então, por exemplo, tem que iniciar daqui a 5 dias a prestação de serviços à comunidade. O sujeito leva 40 dias. Não tem justificativa para isso. Isso é falta grave. Na LEP já vai ser considerado, já vai estar lá marcado no prontuário dele. Certo? Cuidem isso. Cuidem isso. 3. Inobservar os deveres previstos nos incisos 2 e 5 do artigo 39 dessa lei. Já vimos, desrespeitar o funcionário, né? E não trabalhar. Alguém vai perguntar assim, professor, mas qual a diferença da falta grave da pena privativa de liberdade para a pena restritiva de direitos aqui? Elas parecem ser as mesmas? É o grau, pessoal. É o grau do desrespeito que vai ser analisado, da falta de disciplina, certo? E do local de trabalho. Se é trabalho interno, é pena privativa de liberdade. Se é trabalho externo, é pena restritiva de direitos.
está aqui a falta grave que poderá ser praticada. Cuidem em relação a essa regra aqui. Entramos no artigo 5.2. Artigo 52. Vejam que o 5.2 ele também traz uma modalidade de falta grave. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. Certo? Isso é uma afirmativa. Se o indivíduo está cumprindo pena, se ele é um apenado, certo? Ele é um condenado, e ele comete um fato que está previsto, seja no Código Penal, seja em uma lei especial, como crime, ele cometeu uma falta grave, certo? E quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, isso é o que, pessoal? Tumulto. Tumulto. O atrapalho na ordem dos trabalhos da administração penitenciária internas, sujeitará o preso provisório, 1, ou condenado, 2, nacional ou estrangeiro. Na tua prova, cuidem, porque pode dizer aqui, desde que nacional. Eu, por exemplo, faria uma questão assim. Desde que nacional. Não, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal. Por que sem prejuízo da sanção penal? Porque cometeu um crime doloso. Então vai ter uma pena do Código Penal também. Certo? Ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Primeiro, que a gente não sabe ainda o que é o RDD, mas a gente sabe que, certo? Primeiro, crime doloso é falta grave. E quando ocorrer esse crime doloso, gerar ainda subversão da ordem e disciplina, que é um ato extremamente gravoso na penitenciária, vai sujeitar o preso, seja ele em preso preventivo, seja ele definitivo, ao regime disciplinar diferenciado, que eu já adianto, é a pior, mais grave sanção disciplinar que nós temos, certo? Com as seguintes características. Tem que saber de cor? Tem que saber de cor. Vai cair na prova? Vai cair na tua prova. Certo? Necessariamente vai cair na tua prova. 1. Duração máxima, cuidado, não é mínima, é máxima, de até 2 anos. De até 2 anos. Certo? Na tua prova vai vir de até 1 ano, de até 3 anos, de até 6 meses, não, de até 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave de mesma espécie. Ou seja, se esse indivíduo cometer a mesma falta grave, ele pode receber mais 2 anos, mas se forem faltas graves distintas, continua sendo somente os 2 anos que os senhores estão vendo aqui. Certo? Cuidado então, meus amigos, cuidado, meus prezados, em relação a isso. Certinho? Muito bem. 2, recolhimento em cela individual. É uma cela mais fechada, não é escura, porque não se permite cela escura, nem ao menos no regime disciplinar diferenciado, no RDD, nem nisso, mas o recolhimento é em cela individual, certo? Para o preso é ruim, é terrível, certo? Para o preso é ruim tanto cela superlotada quanto individual, ambas, né? Certo? Cuidem em relação a isso. Nós temos ainda, pessoal, aqui, mais consequências aqui do RDD, né?
Visitas que costumavam ser semanais, geralmente, passam a ser quinzenais. Cuida que isso vai cair na tua prova. Vai vir lá mensais, por exemplo, certo? Vai vir mensais, vai vir bimestrais, não, é quinzenais, de 2 pessoas por vez. Não é 3, não é 4, não é 1, é 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico. Então, a regra geral é que eles sentem em mesas, um de frente para o outro. Quem está nesse tipo de sanção, certo, vai ter um espaço em que um não poderá ter contato com o outro. Daqui, para impedir o contato físico, nem a passagem de objetos. Por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizado judicialmente, com duração de 2 horas. Olha quanta coisa para memorizar aqui. Olha quanta coisa para decorar aqui, pessoal. Mas tem que decorar, tem que saber de cor. Certo? Autorizado judicialmente com duração de 2 horas. A visita é quinzenal, 2 pessoas por vez, certo? O local não pode as pessoas terem contato, não pode passar objeto, certo? Tem que ser pessoas da família. Se for amigos, por exemplo, tem que ter autorização judicial, e esse juiz é o juiz da execução penal, obviamente, e a duração é de 2 horas. Está aqui. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol. O resto do tempo ele fica dentro da cela, isolado, individual. Vejam, não é o comum. O comum é que o preso fique fora da cela, tenha mais tempo no pátio, vai para o almoço, certo? Aqui não. Direito do preso à saída da cela por 2 horas diárias para banho de sol, em grupos de até 4 presos. É o máximo. Até 4 presos, desde que não haja contato com presos do mesmo grupo criminoso. Certo? Mesmo grupo criminoso, mesma facção, né, pessoal? Mesma facção. Cuidem aqui o inciso 4. Inciso 5, entrevistas, e agora cuidado. As entrevistas são sempre monitoradas. Isso é regra geral. Isso é regra geral. Exceto aquelas com seu defensor. Essas são sigilosas. Em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário, a autorização da LEP. Aqui está. Certinho? Cuidado, então, também em relação a isso. Olha quantas características pelo sujeito que comete crime doloso e que gera subversão à ordem e à disciplina da penitenciária. É uma série de infrações e tem que saber elas. O inciso 6, fiscalização do conteúdo da correspondência. Vejam, ele não está aqui, meus amigos, perdendo o direito à correspondência. A diferença é que agora ela é fiscalizada. O Fernandinho Beiramar, por exemplo, que está sempre em RDD, sempre tem o seu conteúdo de correspondência fiscalizado. Sempre. Certo? Ou seja, sempre se fiscaliza o conteúdo. Tem que saber o que tem nessas cartas. O inciso 7. As audiências judiciais, como, por exemplo, o interrogatório. Certo? Como, por exemplo, o interrogatório. Participação em audiências judiciais. Preferencialmente por videoconferência. Cuidado!
a banca pode trocar a palavra preferencialmente por obrigatoriamente. Vai estar errado. É preferencialmente por videoconferência. Ou seja, como se presume ser um preso perigoso por estar cometido falta grave, comete crime doloso, subversão à ordem e disciplina, está no RDD, certo? O risco de saída dele do sistema e alguém tentar daqui a pouco retirá-lo dali ou algo do tipo, é melhor então que a audiência seja feita por videoconferência, garantindo-se a participação do defensor no mesmo ambiente do preso. O preso vai estar no estabelecimento prisional e lá vai ter um defensor. E nada impede que ele tenha outro defensor lá no cartório, lá no fórum também. Certo? Cuidado com isso. Bom, a gente tem que dar sequência ao nosso bloco 13, mas para que ele não fique muito grande, certo? Como eu disse, ele é extenso, eu vou agora, pessoal, dar uma parada, eu vou considerar como sendo o bloco 13A. Nós vamos seguir depois como bloco 13B, certo? Aguardo vocês, segurem aí, já voltamos. Valeu!